Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhor e Senhora Sarri. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Giane. E já vou começar pedindo para vocês curtirem aí o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, enviar para quem vocês acham que faz sentido, tá bom? E ajudar o nosso propósito. Sim. Certo? E hoje o tema é unidade. Unidade no lar, unidade no relacionamento, no casamento. É o oposto do que muito acontece aí, a desunião, né? Isso. A falta de companheirismo, né? A falta de parceria. Distanciamento. São comportamentos que a gente vem deixando tomar conta do nosso dia a dia, vai gerando afastamento e muitas vezes acaba atrapalhando muito o relacionamento da gente. Sim. Esse é um dos pontos que menos se vê dentro dos núcleos familiares. A unidade, né? Hoje nós casamos, mas ali já tem no dia a dia, né? Já existe uma divisão. Será que o que é meu é meu e o que é seu é meu? Será que é o que eu fiz, o que eu construí? Existe o nós dentro da sua relação, dentro do seu núcleo familiar? Porque hoje eu posso dizer para você que dentro do meu lar existe um nós. Hoje existe o nós. Mas já existiu um eu. Sim, já existiu. E esse eu aí, ele provoca uma disfunção, né? Uma separação, um distanciamento ali, uma individualidade que muitas vezes não é saudável. Uma competição, né? Também. Uma competição, uma disputa aí pelas coisas do dia a dia. Sim, sim. E é muito triste, se torna pesado. Casamos para quê hoje em dia? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Sim. Casamos para quê? Para ter uma família ou para estar casado só? E aí, o que significa unidade, marido, dentro de um núcleo familiar? Pode explicar? Unidade, no meu ponto de vista, é a gente ter o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, olhar para o mesmo ponto, sim, caminhar junto pela mesma estrada, sim, né? Dividir as opiniões, as conversas, os fatos do nosso dia, enfim. Diálogo, comunicação. Às vezes dividir os problemas, né? Sim. Sim, parceria, como ele trouxe, né? A humildade, né? Não é sobre querer do outro, é sobre querer de mim mesmo. O que eu estou querendo para mim hoje? Quem eu sou dentro desse núcleo familiar? Porque muitas vezes a gente quer do outro, mas o que eu quero de mim e para mim? Será que o meu comportamento tem construído ou tem destruído a minha relação? Essa pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma. Porque geralmente a gente está tão focado no outro, a gente deixa de olhar para nós. Isso a gente vai falar sempre, né? Essa fala. E será que o meu comportamento tem trazido o meu cônjuge para mais perto? Será que existe a possibilidade da gente ter uma unidade, né? De andar no mesmo caminho, mesmo que sejam profissões diferentes, mas a gente está alinhado, a gente está focado, olhando para o mesmo propósito, para o mesmo projeto. A gente costuma colocar a responsabilidade no outro, a culpa no outro. Sim. Né? Mas o problema do nosso relacionamento está no outro. Talvez essa não seja a pergunta correta, né? Sim. Talvez o problema do nosso relacionamento esteja na gente mesmo, né? Sim. E a desunião, a falta de companheirismo, a falta de intimidade. Intimidade não tem a ver só com o corpo, só com sexual, intimidade sexual. Não. Intimidade que eu digo é sobre conexão, a troca de olhares,
né? É sobre a gente se conhecer, a gente se comunicar até com a boca fechada, sabe? É sobre um toque, é sobre um abraço, é sobre um respeito. Então, de fato, essa é uma intimidade dentro de um lar verdadeira, né? De respeito, de admiração. Quando o seu lar tem uma unidade, tudo se torna mais leve. É sobre confiança, essa é a palavra certa. É quando o seu cônjuge decide por fazer algo. E você, sim, eu concordo, com toda a confiança. Não é sobre se anular, mas é sobre confiar, né? Que aquele um está fazendo por ele, mas também pelo núcleo. Isso é extraordinário. Será que o seu lar tem esse tipo de comunicação não verbal, né? Sem estar emaranhado de situações, de confusões, sem estarem emaranhados de competitividade, né? É tipo assim, não, de manhã eu paguei o pão, então agora você paga o almoço, sabe? Dividir tudo. Tudo bem, se você tem essa linguagem de que vocês precisam pagar até o almoço, né? Vamos lá, nós vamos almoçar. E aí nós vamos dividir, vamos rachar a conta. Cara, nós somos marido e mulher. Se você tem feito isso no seu casamento, na sua relação, tá tudo bem, né? Não quer dizer que você esteja certo ou errado, né? Se você está feliz em ter essa dinâmica dentro do seu lar, tá tudo bem. Isso é o que mais importa. Aqui nós estamos falando na nossa ótica, Sim. né? Da nossa opinião. Não quer dizer que esteja certo ou errado. Quer dizer que se nós estamos felizes hoje com a nossa dinâmica, isso é o que mais importa, não é julgando a sua dinâmica se for oposta que a nossa. Se você não está feliz com a sua dinâmica, que é tudo meu, é tudo eu que faço, busque ajuda. Não desista, porque vale a pena. Quando os dois querem, vale a pena lutar pelo casamento. Sim, vale muito a pena. Muito importante a gente saber os motivos dessa disfunção, né, que acontece, desse afastamento, dessa disputa, né, porque sim, isso se torna uma rotina muito séria e acaba com o relacionamento, né, vamos, de uma forma geral, ela destrói o relacionamento. Eu acredito que a gente precisa saber o motivo, a gente tem que saber quem a gente é, na verdade. Vamos falar de identidade, né, para começar, para poder se posicionar. Sim. E tudo mais. Eu acredito que quando você tem companheirismo dentro do seu lar, e quando você compreende o tempo do outro, sim, sabe? Tudo fica um pouco mais fácil. Eu vou dizer por mim, como eu era bem controladora e cobrava também. Então, e sempre fui muito ativa, muito proativa. Só que ele também era proativo, só que é o tempo dele, não é o meu. E na época, precisava ser no meu tempo, a minha maneira. Quantos lares hoje em dia não tem esse tipo de exigência, né? Tem que ser do meu jeito, da minha forma, porque o outro caminha um pouco mais lento que eu, não quer dizer que ele não saiba. Não, isso é um equívoco, entende? E depois que eu compreendi isso, eu acredito que as cobranças diminuíram bastante. E às vezes eu estava tão acelerada na época e não conseguia nem enxergar, né, pela cegueira. Talvez você, no seu tempo, chegaria no alvo muito mais rápido do que eu com a minha ansiedade. Eu acho que a palavra certa é essa. A gente às vezes fica num grau de ansiedade que acelera o processo, quer acelerar o processo, quer correr. Sim. Às vezes sim, mas às vezes não, né?
Então, Às vezes as coisas são um pouco mais tranquilas, precisam ser um pouco mais tranquilas para a gente não atropelar alguns processos sim. que a gente precisa passar. Só que aí eu estou no meu tempo e ele está no tempo dele. Quando a gente está alinhado a um projeto, né, a um plano que a gente tem ali, um objetivo, quando nós estamos alinhados, eu no meu tempo, você no seu, e caminhando, marchando, sabe? Eu acredito que consiga acelerar um processo por conta da unidade, não por conta da minha pressa. Mas o que a gente estuda, o que a gente já busca, já fala que o alinhamento acelera, a união acelera, a unidade acelera, Sim, acelera muito, inclusive. sim, Porque um lar que está um olhando para o lado oposto do outro vai ficar estagnado, não tem como. Não faz sentido avançar com cada um puxando a corda para um lado, né? não faz Aí sentido. vira um cabo de guerra. Aí entra a disputa, não é verdade? Sim. Marido, e uma pergunta que eu vou fazer para você, eu posso? Pode. Quando você percebeu que você contribuía para a desunião do nosso lar? Eu percebi quando eu entendi que eu precisava assumir a minha identidade. Aí eu percebi o tanto, o quanto eu fazia pro lado oposto, que era ter orgulho, não ouvir, achar que eu tinha que resolver tudo, mas na verdade eu não resolvia e, sempre falta alguma coisa, porque você às vezes tem uma visão, muitas vezes as pessoas têm visões diferentes, mas pode ser alinhada, né? Precisam ser alinhadas para poder olhar, porque a minha ideia talvez seja uma, a dela seja outra, a minha pode ser melhor, a dela pode ser melhor para aquele momento ou para um outro momento. Isso precisa ter um equilíbrio, porque nós temos situações onde eu estou no centro dela e você tá fora, você enxerga diferente, Sim, entende uma forma com diferente de certeza. resolver e vice-versa. Então, essa união, essa troca que faz a diferença. Sim, Porque é lógico, se eu estou dentro de um problema, eu não estou enxergando de fora, então eu posso me precipitar, eu posso dar um passo errado, onde se há o diálogo, a conversa, a troca, a cumplicidade, as coisas se acalmam, melhora, porque eu sei que eu tenho o apoio dela, então eu vou mais firme, eu vou mais seguro para aquilo que eu preciso fazer, seja lá o que for. Vice-versa, isso é avanço, porque eu vou convicto de que ela está me apoiando. Não tem então, nada que vai contra isso. sim. E quando você descobriu que você estava contribuindo para uma desunião, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi entender o meu orgulho e tentar acabar com ele. Sempre o orgulho, né? Sempre. É sempre orgulho, não tem nada. É orgulho. Você tem orgulho porque você não quer fazer, porque você acha que é melhor, porque você acha que você tem que fazer, é orgulho. Porque você acha que ela não precisa, é orgulho. Porque você tem obrigação, é orgulho. Sim. Simples assim. É orgulho quando, por exemplo, quantas vezes às vezes até ligava, né? E aí, você tá bem? Tá tudo bem? Você vai demorar? Ele entendia aquela fala como se eu estivesse ligando para controlá-lo, Orgulho. né? Ele entendia a minha comunicação como um controle. E, Orgulho na também. verdade, eu estava preocupada, porque ele não tem o hábito de chegar tarde, e então ele enxergava como orgulho, e sabe o que ele fazia? Pirraça. Já aconteceu isso na tua casa, porque na minha já. Então ele chegava às vezes até um pouco mais tarde. Por orgulho, claro. Entende? Porque acionava ali algo, né, que ele poderia estar carregando, e aí ele usava da minha comunicação para me punir de alguma forma, para me ferir, Sim. né? Mas por questões que ele carregava. E de fato, né, das vezes que eu liguei, foi justamente por preocupação. Então, o homem ou a mulher, não importa quem seja, precisa tomar cuidado, porque a comunicação ela é muito importante. Nem sempre que o outro está comunicando, será que é a forma que você está recebendo a mensagem certa? Será que ali naquele momento eu estava de fato ligando
para cobrá-lo, para controlá-lo? Ou ele poderia pensar, não, ela está preocupada. Não, mas ele já recebia aquela minha comunicação para alimentar o que ele já carregava, orgulho, arrogância, né? E para usar aquilo como ferramenta para me punir de alguma forma. Só que quando você compreendeu, o seu posicionamento foi tentar mudar, tentar deixar o orgulho de lado antes de reagir, respirar, pensar, principalmente na minha reação, não necessariamente no que ela falou, mas na minha forma de reagir, que é bem difícil, tá? na verdade, você também aprendeu a compreender mais a minha comunicação. Sim. Porque, assim, normalmente, esse tipo de comportamento a gente traz da vida toda. Sim. E para se libertar, demanda muita atenção, muita vigilância, né? Para aquilo que a gente vai fazer. Sim. E você, tem algum comportamento seu que trazia orgulho? Olha, eu acredito que eu já tenho dado uma pincelada ali nos vídeos anteriores sobre eu ter nascido num lar disfuncional. Eu sou filha de pais divorciados, onde a minha mãe foi o pai e a mãe daquele lar. Ela foi a provedora, né? Então, não tinha figura paterna naquele lar. Com isso, eu trouxe padrões de comportamentos repetitivos, lealdades maternas, onde eu reproduzi no meu lar. Então, por conta disso, isso não é culpa da minha mãe, de forma alguma, mas foi a mensagem que eu recebi. E eu só vim perceber isso na minha vida adulta, trazendo para mim, olhando para minha identidade. Opa, eu posso mudar isso. Mas isso é um caminho e é um processo. Não é tão simples assim. Quando eu percebi que eu estava reproduzindo uma história, aí eu me posicionei, pedi ajuda, e aí foi uma caminhada longa, né? Que hoje o efeito é estar aqui ao lado do meu marido, respeitando as decisões e as opiniões dele, mas teve uma caminhada, teve um processo muito doloroso. Nosso lar era bem desunido, né? Era bem desproporcional, porque eu era uma mulher extremamente independente, carregava essa lealdade materna, padrões repetitivos. Então, esse homem não tinha voz. Eu castrei ele na época, né? Eu cortei, né, a fala dele. E eu fazia isso, não era de propósito, sem perceber. Foi o que você aprendeu, né? Na verdade. Foi o que aprendi. Então, ele não tinha voz. Eu não dava crédito. Ele até tentava, já tentou por muitas vezes, mas tudo que ele falava eu não queria saber, sabe? Uma mulher extremamente autoritária e entre outras coisas, né? Então eu não dava voz aí. E a gente tinha muitas brigas dentro do lar. Até que chegou ao ponto que um dos cursos que a gente começou a fazer foi quando eu ouvi essa palavra. Você, mulher, que castra o seu marido, que você não permite o seu marido se posicionar, que você não permite o seu marido sentar na cabeceira da mesa, né? Você não permite que ele seja o provedor ou o protetor desse lar. Eu ouvi isso, eu me derramei em lágrimas que só de falar eu me emociono muito, muito mesmo. Porque foi dali que eu fui aprendendo, né, o quanto eu carregava de questões internas, de instrumento para ferir, né? E cada dia que passava, eu percebia que ele estava mais, sabe, como ele foi se diminuindo como homem dentro de casa.
ele não tinha voz, ele foi se diminuindo aos poucos, entrando numa ostra, se apequenando. E foi desse momento, né, que a gente começou a se posicionar. E um desses momentos também a gente começou a fazer um curso teológico, né? Só complementando, né? Esse processo de castração, ele também provoca, ao mesmo tempo que cobra, ao mesmo tempo que castra, cobra. Então a gente entra num loop muito doentio, muito doloroso, porque assim, a gente fala, mas como é que você permite isso? Cara, isso é uma coisa muito complexa. A força que uma mulher tem dentro de um lar e a capacidade dela levantar um homem e dela segurar o homem. Não que eu seja responsável. Não é responsável, mas ela tem a capacidade. Aquele ditado que fala, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, atrás de um homem quebrado tem uma mulher também que segura. Então é mais ou menos isso. O cara quebrado, tô falando no sentido de um cara pela metade, assim, sabe? De uma unidade, não, né? Não é um cara completo, que eu falo, sabe? Sim. Um cara completo, com identidade, com convicção para tudo que faz. Sim. Tem alguém ali que tá castrando, tá dando insegurança para ele. Sim. E esse loop, e vice-versa, e esse loop nocivo que cria, que assim, sim, cara, eu te castro, mas eu te cobro, eu te castro, mas eu te cobro. É verdade, arrebenta com o cara, isso quebra o cara. É verdade, porque você tá cobrando, mas você não deixa, tá cobrando, mas não deixa. Então é uma coisa que até a gente enxergar, como ela falou, que ela tomou um choque, quando falaram, você tá castrando seu marido, caiu para trás. Sim. Porque a gente entendeu a dimensão que a coisa estava tomando, sim, né? Sim. Isso foi muito sério. Sim, e nós passamos um momento extremamente doloroso, né? Da nossa vida financeira, entre outras coisas. E nessas andanças, né, nesse processo, a gente iniciamos um curso de teologia. Lembra? Um seminário teológico. Um seminário teológico. E foi um momento extremamente difícil na nossa vida, financeiramente falando. Então, aí que as brigas vieram forte. Então, naquela época, nós fomos abençoados por um casal, né, que eles intercederam por nós e nós fomos abençoados com esse curso. Inclusive, eu até agradeço muito, né, a essa pessoa, a esse casal, que brigou, que lutou por nós. Que esse casal foi um instrumento nosso para entender, né, princípios, conduta. Eu também entendi sobre submissão, porque existe ali um equívoco muito grande, né? Nada mais, nada menos do que ela está ali ao lado do marido, apoiando a missão dele. E aí, né? Deixa eu só fazer um adendo aí. A mulher submissa, muitas vezes a gente confunde submissão de estar abaixo, de estar inferiorizada. Imagina. Não é nada disso. Porque pensar dessa forma gera competição, gera disputa. Não, eu não vou ficar abaixo. Eu não vou ficar abaixo de você, eu não vou ficar abaixo de nada. Submissão é aquilo que vai complementar aquilo que eu falei. Quando o cara entende a identidade dele, assume a posição dele, é porque ele tem um objetivo, ele tem uma missão de vida para a família. A submissão é o apoio da missão. Sim. Ela vem para apoiar o cara que tem missão. Sim. Se ela não é submissa, é porque o cara não tem missão. Ele não assumiu ainda a posição dele. Faz sentido? Ele não assumiu, não tem missão, não tem objetivo, então ele perde o controle do barco. Sim. Não é assim? Eu acho que faz muito sentido. A partir do momento que a gente pega esse caminho, alinha as coisas, então a submissão não é estar abaixo, é estar no apoio. Sim. E aí eu digo que, né, trazendo de volta o orgulho, que eu também era extremamente orgulhosa. Eu tive que morrer, eu acredito, né, para nascer novamente. Porque eu era... Pode falar. Porque eu era extremamente orgulhosa. Tinha que ser tudo do meu jeito, só do meu jeito. Mas para chegarmos aonde nós estamos hoje, foi um processo extremamente doloroso. Talvez, se nós tivéssemos entendimento sobre nossa própria identidade, sobre o meu eu,
Porque eu não posso, de modo algum, cobrar e culpar o outro, sem que eu não conheça nem a mim mesma.